Glória a Deus, vamos começar mais uma live abençoada, poderosa, sobrenatural. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Vão chegando aí para participar. Aleluia. Preciso só da sua ajuda. Você que já conectou aí, dá um joinha aí se você está me ouvindo bem, se o som tá bom. Mas creio que hoje o Senhor vai encher seu coração da palavra, vai te direcionar. O tema da nossa live hoje é honra como fator de crescimento. E se nós estamos falando para empresários, para irmãos que querem prosperar, que o seu negócio cresça, evolui, avance, honra é, sem dúvida, um elemento indispensável. Então, entra aí, dá ok, tá todo mundo me ouvindo bem? Aleluia. Vamos começar orando, clamando ao Senhor por revelação do alto, pela palavra revelada realmente ao nosso coração, que todos nós venhamos ser instruídos nessa palavra, direcionados por Ele, amém? Então eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo, que a gente consiga realmente receber revelação, poder, vida, unção, paz, alegria, que tudo isso seja liberado hoje através dessa live, e que o Senhor venha realmente nos instruir, amém? Então aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar. Papai, nós começamos essa live na Tua presença, e o desejo do meu coração é que realmente cada um desses irmãos que estão aqui conectados, né, assistindo esse vídeo, ou ao vivo, ou depois, que receba vida, que realmente esse vídeo seja cheio da glória, da presença, do poder, da unção, da ousadia, e que cada uma, Deus, dessas pessoas que estão assistindo consigam realmente viver de acordo com aquilo que a sua palavra nos direciona. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha confirmar no coração de cada um o que está sendo dito aqui, e que essa mensagem se espalhe, alcance e abençoe a vida de muitos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Hoje o tema da nossa live é unidade, honra e lealdade, é o meu esboço. Mas o tema da live é honra como fator de crescimento. Antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui o meu site, onde vocês devem se cadastrar para receber o esboço, né, o e-book dessa live. Então tá aqui já fixo nos comentários, rafaelalmeidaplay.com. Você vai entrar lá, você vai se cadastrar, você vai receber tanto o e-book dessa live quanto o e-book de todas as lives das outras semanas que nós fizemos, e você vai receber todo esse conteúdo por e-mail. Então é muito importante que assim que você cadastre, ou se você já cadastrou, você corra lá no seu e-mail e dá uma olhada para ver se não caiu no spam, se realmente você recebeu na caixa de entrada do seu e-mail. E você precisa abrir ele e ativar as notificações. Por quê, pastor? Porque nós vamos ter semana que vem a Semana Revolução nos Negócios. Vão ser 5 encontros, onde vão ter temas específicos, material de apoio. Eu vou fazer uma ação grande de network para conectar os empresários, para fazer com que realmente todos tenham resultado, que já vai ser uma semana de explosão de vendas, de crescimento, né, de criação de projetos. Então, muitas coisas legais que o Senhor está me direcionando para fazer semana que vem, e eu vou fazer com quem tiver cadastrado no meu site. Então, você precisa ir lá, rafaelalmeidaplay.com, cadastrar, correr no seu e-mail para ativar lá as notificações e não deixar no spam, né, esse e-mail. Então, corre lá, se cadastra assim que terminar essa live. Não esqueça. Então, vamos lá. Eu já orei com você, já te abençoei, e agora eu quero ser usado pelo Senhor para te abençoar e que esse conteúdo seja realmente rico e vivo. E o esboço que eu quero ministrar é uma palavra que, inclusive, eu já ministrei para minha rede numa ocasião, só que com outro alvo, com outro foco, com outra ênfase, mas agora eu creio que realmente o Senhor vai expandir a revelação e nós vamos aplicar ela com essa roupagem, né, com esse foco de abençoar empresas, para que as empresas cresçam, para que as finanças sejam impactadas, para que o resultado da empresa, né, apareça, e tudo isso, claro, com essa visão de que é o Senhor que está governando, está abençoando e está fazendo. Então, como eu disse, o tema unidade, honra e lealdade, e o primeiro texto que eu quero ler para você está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, e olha o que a palavra do Senhor nos diz. Rogo-vos,
pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Então a primeira coisa que eu quero reforçar é que nós precisamos de unidade. Porém, você precisa entender que nós não criamos unidade. Esse texto de Efésios ele está deixando bem claro qual que é o nosso papel diante da unidade. Nosso papel é perseverar na preservação da unidade. Ou seja, quem cria essa unidade é o Senhor. É Ele que promove essa unidade. E o nosso papel é preservá-la. E como que você vai preservar? É tudo isso que eu tô. Isso é uma das partes aqui do conteúdo que eu preparei para você. Agora, por que é importante ter unidade? É porque ela é base para que as outras áreas fluam. Então, eu vou falar aqui de honra, por exemplo. Um ambiente que não tem unidade também é um ambiente que não tem honra. Então, é importante que as pessoas entendam que, para sustentar a honra no ambiente, é importante que haja essa base da unidade. Por quê? Porque a honra está ligada diretamente com a posição onde a pessoa está. Então, Deus estabelece cada um de nós numa posição. E nós devemos honrar quem está nessa posição e não baseado na nossa preferência pessoal. Então eu vou falar mais de honra daqui para frente. Mas falando ainda a respeito da unidade, existem elementos indispensáveis para que haja unidade no corpo, para que haja unidade na igreja, para que haja unidade numa empresa. E eu quero, depois de falar de unidade, falar a respeito especificamente de honra e lealdade, né, que são exatamente as áreas inclusive que o diabo mais ataca. O diabo ele quer destruir a unidade. E para destruir a unidade, o que ele faz? Ele ataca a honra e a lealdade. E aí nós vamos meditar nisso aqui hoje. Eu creio que vai ser uma grande bênção e que realmente seus olhos se abram para tudo isso. Então eu quero te pedir um favor, por favor, rapidinho agora, vou fazer isso também. Clica no aviãozinho aí, ó, do lado das perguntas aí, para compartilhar com todo mundo que estiver online dos seus contatos agora, chamando eles para participar da live, para abençoar mais gente, porque eu creio que essa é uma palavra que todos nós precisamos ter revelação plena daquilo que o Senhor quer para nós em termos de unidade, de honra e de lealdade. Amém? Então vamos avançar. Então qual que são os níveis de ataque do diabo quando ele quer destruir a unidade? Entenda, primeira coisa que ele vai atacar não é a unidade direta. Ele vai fazer com que a unidade seja a última área atacada, porém já fragilizada para que ela seja totalmente destruída. Então o que o diabo faz? Ele ataca primeiro a lealdade, depois ele vai atacar a honra e por fim ele vai atacar a unidade. Então quando ele quer destruir a sua empresa, o seu negócio, a sua família, quando ele quer destruir, né, a sua vida com Deus, a sua vida na igreja, quando o diabo quer te tirar do meio do corpo, destruir a unidade, né, destruir uma equipe, uma família, ele começa pela lealdade. Então olha o que 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18 diz, e nós vamos crescer em revelação aqui hoje, irmãos. Eu estou motivado, cheio do Espírito aqui para ser bênção na sua vida. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18 diz o seguinte: Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse, Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Então é importante você entender que para ter honra, para ter unidade precisa ter honra, e para ter honra precisa ter lealdade. Então essas manifestações como Amazai fez com Davi, essa manifestação pública, né, de honra, de compromisso, de aliança, de unidade, isso daí vai exigir lealdade da parte dele. Lealdade para quê? Para que ele sustente o testemunho daquilo que ele mesmo falou. Irmãos, olha aqui, eu quero chamar a sua atenção para algo que eu creio que o Senhor vai... Eu não quero que, como que eu posso dizer, eu não quero que deixar você calejado para esse tipo de coisa. Mas se tem algo que eu fico atento, são conjuras de amor. Tem muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer promessas.
né? Ó, nunca vou te deixar, você é uma grande bênção, estamos juntos, para onde fores eu irei, né? E eu posso falar que, infelizmente, poucos sustentam depois esse compromisso. O que já aconteceu comigo inúmeras vezes. Foram realmente de pessoas que chegaram com essa promessa. Olha, foi o Senhor que nos uniu, né? E onde você for eu vou, eu estou contigo. E assim como a Amazai fez uma declaração pública de unidade. Porém, na hora que o teste veio, não se sustentou, né? E aí, infelizmente, muitos já não estão aqui hoje, já não estão mais ao meu lado. É lógico, tem um monte de justificativas, mas presta atenção, alianças, não existe justificativa para você destruí-la, para você atuar contra ela, para você desistir dela. Então é lógico que eu não estou falando que um funcionário tem uma aliança com você como a sua esposa, são níveis diferentes de compromisso. Porém é importante você entender que existe sim compromissos que são levantados, que são assumidos e que precisam ser honrados. Então, quando a gente vai fazer um casamento, por exemplo, uma das coisas que é dito ali na hora dos votos é que cada um está ali empenhando a sua palavra. Ou seja, está publicamente diante da igreja, diante da família, diante das testemunhas, assumindo um compromisso. Porém, vai ser exigido deles sustentar essa palavra ao longo da vida. E assim, se você quer ter uma empresa, né, quer ter um negócio bem sucedido, uma família bem sucedida, você tem que começar por esse exemplo, sustentando a palavra que você assume e os compromissos que você assume, mas você, claro, você vai esperar isso de quem está à sua volta. E se você é um funcionário e quer crescer numa empresa, você tem que partir desse princípio também, de que aquilo que você se compromete, você cumpre, né? Então você é alguém de palavra. Então a lealdade está muito ligada a isso, ao fato de você sustentar a palavra que foi lançada, o compromisso que foi assumido. E agora, quando a pessoa parte para o outro lado, o lado da deslealdade, então as coisas começam a ficar muito ruins. Por quê? Porque aí os compromissos já perdem valor, a aliança já não tem importância e as pessoas passam a fazer preocupadas exclusivamente consigo mesmo e esquecem o bem-estar do outro, esquece a saúde financeira da empresa, esquece a palavra que foi empenhada, esquece os compromissos que foram feitos e aí o ego, né, a justiça própria coloca a pessoa no centro a ponto de que então tudo se exploda, o que importa sou eu mesmo e essa pessoa não pode falar que ela é alguém leal, que ela é alguém que honra e muito menos que ela vive em unidade. Então hoje eu estou aqui para chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque são erros que você não pode cair, mas que também você deve claramente esperar isso das pessoas que te cercam. Porém, agora eu vou te chamar sua atenção para algo. Você espera isso das pessoas, mas olha o tanto que é paradoxo agora. Você espera isso das pessoas, porém a sua expectativa está no Senhor. É dele que você espera, na verdade. Então não seja alguém que fica amargurado quando te abandonam, quando te traem, quando te deixam. É lógico que num casamento, quando há traição, é claro que a chateação não tem medida, né, para falar um negócio desse. Nem imagina a dor de um negócio desse. Mas falando propriamente de um relacionamento comercial, é claro que a sua expectativa é que a pessoa cumpra a palavra dela, mas se ela não cumprir, fique em paz, libera a vida dela, não deseje que ela morra, que ela vá de pé e volte de joelho, aquela coisa de quem abandona lançando maldições. Pelo amor de Deus, você nunca vai andar por esse caminho, amém, irmãos? Então é importante que você seja essa pessoa que, antes de você esperar que os outros façam, faça você. Usa essa régua, né, da lealdade com as suas atitudes, para que então você possa esperar também isso de outros. Lance a semente da lealdade para que você possa colher essa lealdade posteriormente. Então hoje eu quero chamar sua atenção para isso. Outra coisa que vai abrir a sua mente é isso, é que honra exige lealdade. Precisamos nos posicionar em todo o tempo com lealdade, tendo a firmeza de defender aqueles a quem Deus nos conectou e onde Ele nos colocou. Outra coisa que é um sinal de lealdade é a defesa. Porque uma vez que eu tenho uma aliança, que eu tenho unidade com uma empresa, com o meu cônjuge, com minha igreja, com a minha liderança, eu vou defendê-los, claro. Agora é muito sintomático uma pessoa que diz ter um compromisso com você, mas não te defende. É um sintoma claro que a lealdade está diminuindo ou já acabou, e a honra também vai pelo mesmo caminho e depois
a unidade. Então é importante você entender isso. Situações vão surgir. É claro que a sua liderança, o seu patrão, o seu cônjuge, em algum momento vai errar. Agora é importante você se posicionar como alguém que é leal para ajudar a sustentar o compromisso, a aliança, a unidade e não ficar atacando pedra. E muito menos se abster, né? Tipo aquela coisa, olha, eu não sei, se fosse eu não faria assim, mas eu vou deixar, né? Eu já falei muitas vezes, eu não vou entrar por esse caminho mais. Então presta atenção, a honra exige lealdade. A unidade exige honra e a honra exige lealdade. Então uma pessoa leal é uma pessoa que defende a bandeira, que veste a camisa. Então é importante você entender isso. Não tem como uma empresa crescer se quem trabalha dentro dela não a defende, não se posiciona a favor dela, mas de repente se alia com os que criticam. Então quando você tem funcionários que estão aliados aos críticos, você não pode mantê-los na sua equipe. Então se tem algo que para você precisa ser um fator de decisão, se você tem que mandar alguém embora, eu já estou te dando a dica. Que você permaneça ao seu lado aqueles que andam em lealdade, honra e unidade, e que você tire rapidamente aqueles que se aliam aos seus críticos. Porque se você não tem uma pessoa que defende a empresa onde ela trabalha, essa pessoa com certeza, próximo passo é a desonra e depois ela vai destruir a unidade. Muito grave isso que eu estou te falando. Que você realmente medite nisso. Que você passe o raio-x aí na equipe, mas lógico, sempre com o desejo de restaurar, de chamar para perto, de mostrar onde que a pessoa está errando, para não permitir que ela se vá realmente e se perca. Mas que aquilo que você possa fazer, você faça, para manter e para restaurar. Porém, se não for possível, porque a pessoa decidiu não andar por esse caminho, então você tem que ser rápido em agir e não permanecer perto daquelas pessoas que, num momento de dificuldade, não se posicionam para te defender. A Mazai se posicionou. Tá aqui, eu tô contigo, Davi. A guerra que você for, eu vou com você. Na hora que tiver uma batalha, eu não vou te largar lá na Chapada. Então é importante você manter ao seu lado as pessoas leais. Vamos avançar. Outra coisa, é importante você entender que não existe muro no mundo espiritual e nem no natural. Esse negócio de ser do centro, esse negócio de ser a Suíça, né, neutro, né, não toma partido para nenhum dos lados, isso daí é balela, conversinha para boi dormir, prosopopeia suave para acalantar bovino. Conversa mole para boi dormir. Não existe esse negócio de neutralidade. Ou você é de um lado ou você é do outro. Ou você é por mim ou contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então é importante você entender, quem não é leal é o quê? Desleal. Quem não honra está fazendo o quê? Desonrando. Quem não atua pela unidade está fazendo o quê? Desunindo. Então não tem meio termo. Só que infelizmente é tão difícil os irmãos entenderem isso e que ou você faz ou entenda, deixar de fazer, você está fazendo o oposto. Então, vou te dar um exemplo. Você tem uma oportunidade para honrar uma pessoa. E é uma pessoa a quem você deve honra. Eu vou falar de honra daqui a pouco ainda. Mas você tem uma oportunidade para ser leal a uma pessoa. Para defendê-la se você vê alguém falando mal dela. Se você não faz isso, você não foi neutro. Você foi desleal. Você está me entendendo? Deixar de ser leal é deslealdade. Não é neutralidade. Então, para com esse negócio de Suíça. Para com esse negócio de centro. Não existe. Né? Quem não ajunta, espalha. Ou você é por um lado ou você é pelo outro. Então se posicione. Seja alguém posicionado, resolvido. Né? E que principalmente quem está ao seu lado possa saber se pode ou não contar com você. Amém, irmãos? Amém mesmo? Não sei se eu posso passar para o próximo assunto. Sinto incômodo no meu espírito aqui para reforçar isso, talvez com você que está aí me ouvindo e que tem participado de discussões e conversas para falar mal de quem você não poderia falar mal. Né? Na verdade, não é talvez não. Eu tenho esse defeito, eu vou corrigir. Em nome de Jesus, o Senhor vai me ajudar a parar com isso. Eu tenho convicção de que o Senhor está falando com alguém que está aí agora assistindo, de que tem conversas, tem rodas que você não pode sentar para participar. É muita deslealdade você continuar tendo contato com quem fala mal de alguém que você deve honra. É muita deslealdade você manter amizade, manter comunicação, manter contato com uma pessoa que desonrou e que atuou contra a unidade daqueles a quem você está conectado e deve honra. Então, se você tem amizade com gente que fala mal do seu cônjuge, você está sendo desleal. Se você tem amizade com gente que fala mal da empresa que você trabalha,
você está sendo desleal. Se você tem amizade com pessoas que falam mal do seu pastor, da sua igreja, você está sendo desleal. Você não está sendo neutro. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não é neutralidade. É tomar partido. Você tomou partido contra o outro. Contra aquele que você deveria defender. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê revelação sobre isso agora. Que realmente o seu coração queime com clareza de que você tem que se posicionar. E você tem que se posicionar do lado daqueles a quem o Senhor te conectou. Não do lado daqueles que você acha que deveria estar perto de você. Então, onde que Deus te colocou? É lá que você tem que ser leal. É lá que você tem que honrar. E é lá que você tem que perseverar na preservação da unidade. Amém? Aí agora eu preciso que todo mundo escreva um amém poderoso aí nos comentários, para eu saber que realmente vocês estão recebendo essa palavra que eu estou te falando. Porque isso realmente está queimando no seu coração e que você entende que não há neutralidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos avançar. E quando que nós somos desleais? Quando a gente deixa também de dar crédito para a pessoa a quem nós devemos lealdade. Sabe algo que também é muita deslealdade, irmãos? É quando você simplesmente tira o crédito de quem está falando para você aquilo e que na ordem que Deus estabeleceu, aquela pessoa deveria ter crédito com você. Então é deslealdade quando um funcionário fala algo para você e a primeira coisa que você faz é duvidar do que ele está falando. E também o seu patrão está te dando uma justificativa de algo e você duvida do que ele está te falando. Quando você duvida, você está tirando o crédito, ou seja, aquilo que ele fala não tem valor para você. Quando você faz isso, você está sendo desleal. Você deveria falar para a pessoa, olha, eu estou tendo dificuldade de acreditar no que você está falando. Você não ser transparente em relação a isso, mostra que você está indo pelo caminho da deslealdade. Então, eu sei que é fácil muito se defender e falar, então agora é tudo deslealdade. Não, não é tudo deslealdade, não. Tudo é justiça própria. E tudo é justiça própria. A deslealdade é uma das coisas que é um sinal de quem está cheio de justiça própria. Então, quando você não dá crédito para o outro que está falando com você, você está sendo desleal com a pessoa. Você deve procurá-la e falar para ela, olha, não estou conseguindo acreditar, estou com um problema e tal. Então, para fluir o nosso relacionamento aqui e para tudo, né, avançar, eu preciso tratar isso. Eu preciso te pedir perdão, preciso te dar oportunidade para me convencer de que eu estou errado, para me mostrar o caminho, né, para restaurar, né, a comunicação e o crédito. Amém, irmãos? Vamos continuar. Agora, pastor, qual que é um indício claro que eu estou num caminho de deslealdade? Porque você sabe, as coisas não acontecem na nossa vida igual minha avó falava que tem dois tipos de morte. Tem a morte morrida e a morte matada. Então tem a morte morrida, vamos colocar assim, que é de saúde, né? A pessoa que ficou doente, muito tempo tratando, de repente, pá, morreu. E tem a morte matada, né? A pessoa está andando na rua, de repente o outro vai lá e dá um tiro nele. Então, a queda na nossa vida, quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de deslealdade, de honra, né, de desonra, no caso, de ataque contra a unidade, nunca é algo matado, nunca é algo imediato, instantâneo, né, súbito. É sempre um processo. Então ela começa a crescer no nosso coração. Por isso que é importante você visualizar rápido e agir contra ela. Então, quais são os sinais da deslealdade que você está indo por esse caminho? Um deles é a comparação. Então, quando você deixa de valorizar quem está ali diante de você agora, para comparar com quem já esteve ou com quem você nunca esteve, então vou dar um exemplo. Você está trabalhando numa empresa e você fica comparando ela o tempo todo com outra empresa que você trabalhava ou com uma que você sonha trabalhar, mas nunca foi. Presta atenção, essa comparação é extremamente injusta. Por quê? Porque, primeiro, você nunca tem acesso a todas as informações, né? E você não sabe se realmente tudo lá do outro lado é o que parece ser mesmo. Você tem que entender isso. Segunda coisa é isso, é que uma vez que esses dias um irmão postou isso, né? Que você não tem que comparar a sua intimidade com o palco do outro. Porque o que o outro está divulgando, está pondo na rede social, está propagando, né? Fazendo propaganda, é lógico que é a parte boa de lá. Agora você não, você na intimidade sabe das coisas, das lutas. Então nunca compare você que tem acesso à intimidade, aos detalhes de algo, com aquilo que está exposto da vida do outro. Por quê? Porque você está sendo injusto, você está comparando o pior lado de um com o melhor do outro. Então não seja irracional ao fazer isso. Não ande jamais pelo caminho da comparação. Vocês estão me ouvindo? Não ande pelo caminho da comparação. Outra coisa é você ter uma agenda dupla.
né, pensamentos e opiniões contrárias, mas que você não fala. Então você está lá, você está participando de algo, você não concorda com nada daquilo, mas você não fala. Né? Não que você deva falar publicamente e querer combater, mas com quem você está lidando, com o dono da empresa, ou com seus funcionários, ou com seus diretores, ou com o seu pastor, ou com o seu cônjuge. Se você discorda, você precisa encontrar a ocasião e tratar isso. Agora, se você tem uma agenda dupla, uma opinião contrária oculta, em algum momento isso vai ser fator decisivo para você ser desleal, para você causar uma ruptura na lealdade, na honra e na unidade. Vamos avançar. E um outro sinal de deslealdade é o desinteresse. Olha, se tem algo para mim que é sintomático de alguém que está desinteressado por algo e que eu já não estou podendo contar mais com ele, é a falta de contato, de vida quando está junto. Como assim, pastor? Vamos supor que você está numa reunião com os gerentes da sua empresa, com seus funcionários, ou você está numa reunião com seus discípulos, ou com o seu cônjuge, né, jantando na mesa ali com a família. Esse desinteresse, se você está falando algo e as pessoas não estão nem te ouvindo, muitos não conseguem nem largar o celular, fica ali o tempo todo numa reunião. Esse desinteresse é um sinal monstruoso de desrespeito. Começa, na verdade, por desrespeito, é falta de educação. Mas esse desinteresse aponta para que algo não tá bem, não está saudável no coração daquela pessoa. Por quê? Porque quando está tudo bem, você está interessado, você participa da conversa, você brinca junto, você contribui, você presta atenção. Então, quando a pessoa está desinteressada de tudo que está acontecendo, ela já está dando um forte indício que você não pode contar com ela. Então, se você tem um funcionário assim, eu já estou te dando um hashtag, fica a dica aqui, você precisa exortá-lo, se não mudar de vida, você precisa tirar da equipe. Então você não pode manter do seu lado uma pessoa que na hora que você está reunido, ela não faz nem questão de parar para te ouvir. Ela não consegue nem dar crédito para aquilo que você está falando. Então isso é um sinal, né, muito ruim, que você deve ter atenção com isso, em nome de Jesus. Vamos avançar. Eu quero ler um outro texto da palavra de Deus para você, aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Olha o que a palavra nos diz. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, presta atenção. Agora eu quero estabelecer com você aqui o que é honra, de fato. Às vezes você erra por falta de compreensão do que é que você está fazendo. Existem sim os desavisados que estão errando sem saber que está errando. Porém, uma vez que você se deparou com a verdade, você se torna indesculpável diante dela. E eu estou aqui para te expor a verdade da palavra. Né? Então eu quero estabelecer aqui para que você compreenda qual é o conceito real de honra. Né? Honra, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, né? Não é essa glamorização de alguém que você julga ser importante. Por quê? Porque hoje, se um jogador de futebol famoso, um artista, chega no lugar, o povo estende tapete vermelho, abre porta, né? Procura toda uma pompa, né? Todo um respeito com aquela pessoa, baseado na posição que ela ocupa ou na fama. Mas isso não é honra, né? Isso é bajulação, isso está errado. Né? Isso não deveria existir no nosso meio jamais. Você bajular uma pessoa baseado só por quem ela é, não pelo que ela faz, né? Por você, pela existência dela junto com você. Agora não, tem gente que é muito bom para bajular e péssimo para honrar. Por quê? Porque não sabe a diferença. Então eu estou aqui para te ensinar agora, em nome de Jesus, para ser um instrumento de Deus, né? Para abençoar a sua vida agora com esse entendimento. Então, qual que é a definição de honra segundo a Bíblia? Tem uma definição aqui. O que é honra? É reconhecer e considerar a outra pessoa superior a você. Baseado no quê? Na posição que ela ocupa e na determinação de Deus de ter colocado ela naquela posição. E quando você enxerga a pessoa nessa posição, você vai honrá-la e você vai fazer com que ela seja realmente essa referência, com que você a reconheça, você vai servir, você vai amar, você vai falar bem, você vai proteger, você vai defender. Tudo isso é o que você faz quando você encontra alguém a quem você deve honra. Uma outra coisa que é importante você entender é que a família, a palavra de Deus, ela trata a honra como dívida.
Então, quando você vai lá para Romanos, quando a palavra do Senhor nos diz, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Então, a dívida que você tem que entender que você tem é com as pessoas com quem Deus estabeleceu numa posição para que você honre. Então, isso tem que abrir o seu coração agora para você compreender. Presta atenção. Você não vai honrar baseado no resultado, na atitude da pessoa, mas pela posição onde Deus o colocou. Se Deus o colocou numa posição de honra, você deve honra para essa pessoa. Vou começar falando como, por exemplo, pai e mãe. Tem muita gente que relaciona com pai e mãe baseado se foram ou não bons pais para você. Mas isso é pecado, irmãos. Você não deveria fazer isso jamais. Você deve honrar aos seus pais exclusivamente pelo fato de serem seus pais. Só isso. Se foi um bom pai, se foi presente, se foi carinhoso, se foi uma boa mãe, se foi amiga, isso tudo é muito jóia. Sua vida com certeza é melhor se tiver tudo isso. Mas mesmo se não tiver sido, você não tem o direito de desonrar. Agora é importante você entender. Lembra que eu falei que não existe neutralidade, né? E se você chegou depois nessa live, é importante, essa mais do que todas, é importante você assistir desde o começo. Então, tanto aqui no IGTV, no Instagram, vai ficar depois, quanto no canal no YouTube, Rafael Almeida Play. É importante você pegar do começo, porque eu falei muito sobre isso. Não existe neutralidade. Se você não honra, você está desonrando. Se você não é leal, você está sendo desleal. Então é importante você entender, deixar de honrar é desonrar. Então, quando você tem os seus pais e você deve honra para eles pelo fato de serem seus pais e você simplesmente não os honra, o que você está fazendo? Está desonrando. Você não está sendo neutro. Então, eu preciso chamar sua atenção para isso hoje, né? Porque principalmente relacionamento com os pais, nós estamos numa geração que só está piorando a coisa. Em vez de melhorar, de avançar, só está prejudicando. Então, eu preciso que você compreenda realmente que não é essa a vontade de Deus para você. Amém? Então vamos avançar no entendimento de honra. Outra coisa é porque para chegar no ponto de haver unidade, tem que ter honra antes. Você nunca vai ter unidade sem que a honra tenha chegado antes. Então você só vai conseguir ser unido com aqueles aonde a honra entrou no relacionamento. Então uma equipe onde não tem honra, não tem unidade. Uma empresa onde não tem honra, não tem unidade. E se não tem unidade, um reino dividido não subsiste. Uma família, uma igreja, uma equipe, uma empresa, acaba sem unidade. E aí, onde que a unidade entra? Como um resultado de algo que Deus criou. Não somos nós que criamos unidade. O nosso papel é perseverar na preservação da unidade, como está lá em Efésios capítulo 4. Então, se você entendeu isso agora, em nome de Jesus, você vai compreender que honra é indispensável para que então a unidade apareça. Amém, irmãos? Dá um amém poderoso aí. Escreve um amém, joinha, alguma coisa para eu saber que você está aí. Todo dia eu estou falando para os irmãos. Para mim é uma grande luta falar olhando para o celular. Eu preciso de interação com o povo. Preciso que você participe aí, que você motive o pregador aqui a continuar fazendo essas lives, sabendo que eu não estou falando para o celular e o povo só deixou ligado lá e não está prestando atenção, né? Tem que fluir vida. Né? Se tudo isso que está sendo dito aqui não tiver efeito nenhum, realmente eu estou perdendo meu tempo e você também. Então tudo aqui tem um propósito de te abençoar, para que você desfrute da plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos avançar. Então, uma coisa que é um indício de alguém que está desonrando. A palavra que é importante você entender a amplitude dela. Se chama familiaridade. Quando você se familiarizou demais com algo, a tendência é você ter dificuldade de honrar aquilo. Por isso que você vê famílias onde os filhos são muito amiguinhos dos pais, né? Só está faltando dar tapa na bunda, literalmente. E aí é você pra cá, é velho. Ah, e aí, velho? Ah, pelo amor de Deus, filho meu me chamar de velho, vai ficar ruim. Então presta atenção. Quando você se familiariza demais com o dono da empresa, com o seu pastor, com a liderança, com as pessoas a quem você deve honra, com o seu cônjuge, essa familiaridade ela é negativa. Por quê? Porque ela diminui a importância da honra. E você nunca vai conseguir honrar aquilo que você não admira. Você nunca vai conseguir honrar aquilo que você não reconhece que tem uma posição de honra.
Por isso que você tem que tomar cuidado com essa liberdade excessiva às vezes. Eu sempre dou isso de exemplo, né? Eu tenho meu pastor, eu tenho o privilégio de andar com o pastor Noel Pedrosa, e para mim é sempre um termômetro. Quando eu percebo que eu estou muito amiguinho, que as brincadeiras e tal, e eu percebo que eu estou indo para o lado da familiaridade, eu trago de volta, eu falo para ele, pastor, me dá um trem para eu fazer, para eu te servir, para eu lembrar que eu estou na posição aqui de servo, de discípulo, não é de amiguinho, né? Eu estou aqui para te servir, para impulsionar o seu ministério, para liberar o caminho para que o Senhor corra rápido, para que o Senhor responda o propósito de Deus na sua vida, e eu sou esse ajudador que chegou aqui para cooperar com isso. Então não sou seu amiguinho, ainda que nós somos amigos, ainda que é uma bênção andar junto, ainda que a gente tem liberdade para brincar, mas eu não posso permitir que a familiaridade entre. Por quê? Porque senão na hora que ela entrar por um lado, a honra sai pelo outro. E assim tem que ser o ambiente de uma empresa. É importante você, como empresário, manter esse ambiente de honra na empresa. E isso fala de você pôr limite nas brincadeiras e no relacionamento com a equipe, porque se for muito íntimo, muito brincalhão, com muitos assuntos pessoais, com muitas coisas que não contribuem para a unidade, você vai acabar prejudicando a honra. Porque depois, se você sai contando, por exemplo, suas fragilidades, suas lutas, seus erros e tudo isso, se abrindo com seus funcionários ou com seus discípulos, o que vai acontecer? Eles vão ter dificuldade de te ver como uma referência, de te ver como alguém que está numa posição acima da deles. E aí isso daí vai fazer com que a honra diminui, com que a unidade seja atacada. Então tenha sabedoria, né? Lute contra a familiaridade. Mas nunca permita que uma pessoa a quem você deve honra saia da posição de honra dentro do seu coração. Que ela sempre permaneça nessa posição de alguém que você deve honrar. Ah, não vai brincar? Não é isso, você vai brincar, mas dentro da honra. Nunca com brincadeiras pejorativas, nunca com brincadeiras que desonram e nunca com atitudes que vão diminuir a pessoa, mas sempre exaltando, sempre colocando e mantendo ela na posição de honra. Amém, irmãos? Vamos avançar. Então, outra coisa é porque existem tipos de honra, né? Tipos de desonra. Eu quero falar aqui rapidamente para vocês a respeito de 3 tipos de desonra. Primeiro é a desonra aberta, pública. É a total falta de temor, de respeito, de educação, né? Tem gente que literalmente tem nem freio mais para falar. Fala qualquer coisa. E isso eu estou falando, está falando com quem ele deveria honrar. E às vezes alguns até acham bonitinho, é bonitinho, fala tudo que vem na cabeça. Não, é tolo, não tem nada de bonitinho um negócio desse. E é desrespeitoso, e é desonroso. Então você não deveria ter na sua equipe uma pessoa que fala um monte de besteira na sua frente, que não tem limite mais. Quando escurece tudo, eu já vi gente demais que fala isso. Escurece tudo. Quando eu vejo, eu já falei tudo que tinha para falar. Ok, só que isso é tolice, a Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo. Vai ter uma consequência para você que faz isso. Então você tem que saber pôr freio na língua, né? A Bíblia fala tanto disso, que a língua é esse ser indomável, né? Que vai lá e faz você entrar por caminhos terríveis. Então não ande de acordo com isso. Pelo contrário, né? Lute contra essa desonra aberta, né? Você desonrar publicamente uma pessoa que você deve honra. Irmãos, né? Isso assim, é lógico que nós estamos na dispensação da graça, mas na dispensação da lei o chão abriu e engoliu de vidro. Agora eu quero te levar a meditar em algo. Pastor, nós estamos na graça. Não tem disciplina mais para desonra? Claro que tem. Pelo amor de Deus, é muita graça. Um pai para tudo que ele tem para fazer, para disciplinar um filho que errou. Agora entenda. A Bíblia diz, por exemplo, que Miriam se levantou contra Moisés. O que aconteceu com Moisés? Moisés tinha errado, ela se levantou contra ele naquela circunstância, mas Deus não tratou com o erro de Moisés. Deus colocou a lepra, foi na Miriam. Agora, entenda isso. Se naquela época Deus dava esse nível de importância para a honra, para o respeito, por que você acha que agora ele parou de importar? Você acha que agora ele pode fazer do jeito que você quiser? Agora nós estamos na graça, pode falar abertamente contra quem você deve honra, pode descer a lenha, como diz o outro, pode falar o que você quiser. Importante é que você seja você mesmo, que você seja transparente. Isso é tolice, meu irmão. Não vá por esse caminho, pelo amor de Deus. É claro que Deus fica extremamente decepcionado com alguém que deveria andar no caminho da honra e decidiu ir pelo caminho da desonra. E isso vai sim ter consequência. Nós não estamos falando de perder salvação,
não está falando de ir para o inferno, mas com certeza você vai entristecer o espírito, você vai fazer com que realmente bênçãos que estavam para chegar e ser entregue nas suas mãos vão ficar represadas. Por quê? Porque um céu de bronze é criado. Quando o casal discute, agora ainda mais se você propositalmente decide andar pelo caminho da desonra. Então, em nome do Senhor Jesus, estou falando aqui para crente, para homens e mulheres de Deus cheios do Espírito, não ande pelo caminho da desonra. Agora, essa desonra aberta, ela é terrível. Agora tem outra desonra que é também um negócio que é horroroso, que é a desonra velada. Então tem a desonra pública e tem a desonra encoberta, né, velada. É aquele que pensa, que teme, mas não teme coisa nenhuma. Com os lábios eles honram, mas o coração está distante. Né? Um exemplo disso é Absalão, que ligava as pessoas a ele e não ao rei Davi. Então é uma honra que na frente de quem ele deve honra, ele fala bem, ele elogia, faz aliança, reforça compromissos, mas pelas costas desonra e boicota. Então presta atenção, se você sabe de alguém na sua equipe que está fazendo isso, você não pode dar margem para continuar. A pessoa tem que ser exortada imediatamente. Pode ser discípulo, pode ser funcionário, pode ser parente. Se você sabe de uma pessoa que pelas suas costas te desonra, você tem que exortar essa pessoa, chamar ela para a luz, tratar o problema. Ser firme quanto a isso. E se ela não quebrantar e não mudar de vida, você não pode manter perto. Não pode manter na equipe, não pode manter dentro da empresa uma pessoa assim. Então você tem que saber tratar. Né? Então quando você começa a perceber, por exemplo, que um funcionário está conectando o resto da equipe, ou os funcionários nele ao invés de conectar na empresa, isso é um tipo de desonra. E é uma desonra que vai gerar um problema enorme lá na frente. Porque, ó, irmãos, trabalho com vendas tem 23 anos. Eu já vi isso inúmeras vezes. Um supervisor ou um gerente que começava a ligar todos os vendedores nele com uma já intenção de sair para a concorrência e levar os vendedores tudo junto com ele. Só que você tem que entender, os vendedores não são seus, eles são da empresa. Então você não pode fazer isso. Do mesmo jeito que acontece na igreja. Tem gente que está fazendo e está ligando os outros a ele. Para quê? Para que se em algum momento a cabeça dele virar e ele resolver sair da igreja, ele quer arrastar o povo junto. Se isso não for do diabo, o que é, meu irmão? Pelo amor de Deus. Isso é Lúcifer purinho, que caiu e ainda levou um terço junto. Entendeu? Então você não pode andar por esse caminho da desonra e nem permitir que pessoas ao seu lado se posicionem dessa forma. Você tem que ser firme quanto a isso. Mas, claro, cheio do Espírito da graça, trazendo para a luz, usando a régua da graça para dar oportunidade para a pessoa se arrepender e mudar de vida, mas tratando o que tem que ser tratado. Amém? Vamos avançar. E o terceiro tipo de desonra é a desonra da ignorância. Né? Por desconhecermos aspectos práticos, muitas vezes desonramos sem saber. 1 Samuel, capítulo 1, fala muito disso. Né? O soldado que veio dar notícia a Davi da morte de Saul é um exemplo. Ele chegou para dar notícia. Ele chegou para falar algo que tinha acontecido, mas falou do jeito errado. E aí morreu por causa disso. Né? Então presta atenção. Tem pessoas que desonram sem saber, mas isso não exclui a consequência da desonra. Por isso que é importante você ter revelação sobre esse assunto. Né? Olha um outro texto da palavra de Deus agora que eu quero mencionar com você. Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42. Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42. Olha o que a Bíblia nos diz. Quem vos recebe, entre parênteses aqui eu coloquei, quem vos honra, a mim me recebe, ou seja, a mim me honra. A quem me recebe, está me honrando, recebe aquele que me enviou, está honrando a Deus. Quem recebe, né, quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe, né, honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E a quem der a beber, ou seja, honrar servindo, né, você serve, honrar, servir é um tipo de honra. Quando você honra servindo, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então é importante você entender isso daqui. Existem níveis de honra. Também que é importante você não deixar de fazer por falta de conhecimento. Então eu quero te falar disso agora. 3 níveis de honra que esse texto de Mateus nos fala. Primeiro é honra ao profeta. Aqueles que estão acima de nós como liderança. Então Deus colocou pessoas acima de você, são aqueles que Deus estabeleceu nessa posição e você vai sim honrá-los, amém? Agora tem um outro nível de honra que é a honra ao justo.
Nesse texto de Mateus está falando, se você honra o justo, você recebe o galardão do justo. Então você está honrando aquele que anda ao seu lado. Ele é justo como você também é justo, ele está ao seu lado, e você está honrando, servindo alguém que está ao seu lado. Tem galardão, tem recompensa para isso. E outra é você honrar os pequeninos, é aqueles que estão abaixo de você, na sua liderança, na sua equipe, na sua empresa. Então, esses são 3 níveis de honra. Você honra quem está acima, na posição que Deus colocou, você honra quem está ao seu lado e você honra quem está abaixo. Agora, entenda que são níveis diferentes de honra. Você não vai fazer para quem está abaixo na mesma medida que você faz para quem está acima. E nem vai fazer para quem está abaixo na mesma medida de quem está do lado. Não vai fazer para quem está do lado na mesma medida de quem está acima. Por quê? Porque são níveis diferentes de honra. Amém, queridos? Oh, isso queima tanto no meu coração ensinar sobre esse assunto. Eu espero que você esteja recebendo vida de Deus através dessa palavra. Que você compreenda que se tem algo que Deus não negocia é a honra. Você sabe lá em Apocalipse, no final, o que a Bíblia diz? Que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dada toda a honra, toda a glória e todo o poder. E quando termina ali a oração do Pai Nosso, né, Jesus ensinando, ele fala o quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Então presta atenção, quando você honra, você está fazendo aquilo que no final da história é o que o povo vai fazer, vai dar honra a quem deve honra, ao Senhor Jesus, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Agora presta atenção, porque quando você honra um que foi o Senhor Jesus que colocou na posição, você está honrando a Jesus também. É isso que esse texto de Mateus 10 está falando. Quando você reconhece que eu sou esse, que estabeleço reis e removo reis, que coloco a liderança sobre a sua vida, que te uni ao seu cônjuge, que conectei as pessoas ao seu lado, e você anda e vive num caminho de honra, você ao honrá-los, você está me honrando. E o que vai ter para você? Galardão, recompensa. Então, em nome de Jesus, receba hoje revelação a respeito da honra na sua vida. E aí, para finalizar, é que aí, então, o resultado disso tudo vai ser a unidade. E lembre-se, nós não criamos unidade, nós perseveramos na preservação da unidade. Eu vou finalizar falando da unidade. Mas antes de acabar aqui, porque depois o avião sai do chão aqui, aí eu vou orar, aí a coisa depois eu não consigo dar os recados. Então eu preciso só reforçar. Eu estou fazendo live todos os dias, cada dia com um tema diferente. Nós vamos de segunda a sexta às 19 horas. Por favor, participe, compartilhe, chame mais pessoas para assistir. Outra coisa é que esse vídeo da live vai ficar no IGTV, no meu Instagram, e rapidamente eu já vou colocar também no YouTube. Eu preciso que você assista, que você pegue o link, que você compartilhe com outras pessoas, para que realmente essa palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor colocou no meu coração de ministrá-la, que é abençoar o máximo de pessoas possível. E a última coisa é que semana que vem, do dia 1 até dia 5, nós vamos ter a Semana Revolução nos Negócios, onde eu vou entrar para dentro de assuntos com mais detalhes, eu vou tratar realmente de situações e circunstâncias, e nós vamos criar estratégias. Eu já tenho um monte de ideias do que fazer para nessa semana ter resultado, né, e as vendas, todo mundo ter muito resultados já nesses dias. Vou criar estratégias de network, vai ter muito conteúdo que eu vou compartilhar, também material que eu vou entregar, desde questionários, desde e-books, um monte de coisa, livros que eu vou compartilhar, tudo isso. Mas para participar, você tem que se inscrever, e você se inscreve nesse site, rafaelalmeidaplay.com. Por quê? Porque eu vou te notificar de cada uma das coisas, eu vou mandar por e-mail tudo que você precisa receber de material. Então você precisa se cadastrar no site, e logo depois de cadastrar, você vai receber um e-mail. Você tem que ir lá nesse e-mail, achar ele, né, se ele foi para sua caixa de entrada ou se foi para o spam. Se foi para o spam, você tem que mudar ele de lugar, né, arrastar ele para a caixa de entrada e ativar as notificações. Irmãos, isso é muito importante para que você possa realmente receber todas as comunicações que eu vou fazer, né, receber todos os materiais e participar. E no final, no último dia, eu vou lançar uma oportunidade, que é um curso digital que eu preparei, já está pronto e vai ser disponibilizado para você que quiser ser abençoado através de ainda mais conteúdos e estratégias do que Deus tem me dado nesses mais de 8 anos, cuidando aí dos empreendedores radicais, desse tanto de empresário, sendo empresário há 16 anos e trabalhando com vendas há 24 anos. Então eu creio que no final vai ser uma medida poderosa de bênção para a sua vida, amém? Para encerrar então, para falar de unidade, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo 26, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, esse texto é poderoso demais, porque ele tem dupla implicação na nossa vida. Primeiro, aqui está evidente o governo de Deus, aonde Ele é que estabelece, é Ele que coloca na posição, é Ele que levanta, é Ele, tudo é Ele. Mas da nossa parte, o que fica? Que não cabe a nós questionar. E não cabe a nós acharmos que somos esses que são, que têm, que sabem e que merecem. Mas você precisa literalmente viver no caminho da graça. De quê? De crer no favor imerecido, em Deus dando tudo para quem não merece nada. Então não questione aquele que o Senhor colocou acima de você. Não questione aquele que o Senhor estabeleceu numa posição de honra. Não questione, porque quando você faz isso, você está se julgando superior a Deus. Quando você questiona por que uma pessoa está ali numa posição de honra e você não, o que você está falando? É que você é melhor que Deus. Se você fosse Deus no lugar dele, você iria lá, com certeza, não permitir que esse erro grotesco acontecesse, de uma pessoa desse jeito estar nessa posição. O que você está fazendo? Você está se enchendo de justiça própria. E isso vai ser um grande problema para a sua vida. Você vai perder o favor de Deus. Você vai perder realmente tudo aquilo que você pode desfrutar na presença do Senhor. Por quê? Porque você decidiu questionar uma decisão de Deus, de estabelecer, de colocar na posição quem Deus decidiu colocar lá. Do mesmo jeito, irmãos, uma vez que o Senhor te colocou lá, não se comporte como um coitadinho. Ai, quem sou eu? Não merecia estar aqui. Ai, olha, não, faz como vocês acharem aí, porque você sabe, né? Eu não merecia nem estar aqui, eu estou melhor do que eu mereço. Não, isso a gente já sabe, que você não merecia, que você está melhor do que você merece. Ok, isso está resolvido, filho. Agora o que você não pode? É perder a rédea da coisa. Perder a rédea da empresa, da família, dos negócios, da rede, da igreja, porque você não era merecedor para estar na posição. Não é assim que você relaciona. Você não merecia, você não é o mais capacitado, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu e te colocou nessa posição. Agora você vai defender essa posição fazendo aquilo que a posição exige, liderando, governando ao lado do Senhor, dependendo dele. Não, lógico, com brutalidade, não com ignorância, não com tapa na mesa, porque eu estou falando e acabou. Não é assim que você lidera, né, uma equipe. Mas também você perde uma equipe quando você não assume essa posição de líder. Quando você não assume essa posição de quem está ali estabelecido por Deus. E isso traz clareza da sua identidade. Foi o Senhor que me colocou aqui, ponto. Ah, mas tem outro melhor. Não, tem mesmo, tem, todo mundo é melhor. Mas o Senhor me colocou aqui. Se o Senhor me colocou aqui, sou eu que vou conduzir. Então, por favor, como dizia a propaganda do antigo governador do estado de Goiás, avança, Goiás. Né? Então, não permita ficar nessas discussões, né? Mas avança, cresce e leva para crescer também aqueles que o Senhor... Então, se é Deus que escolhe e encaixa cada um em seu lugar, o que você acha que vai acontecer se der certo, irmãos? Se Deus escolheu e colocou cada um numa posição, se der certo, a glória vai ficar para ele. Você concorda? Ele não pega o mais capacitado, o mais habilidoso, o que todo mundo quer que seja. Por quê? Porque se isso acontecer, a glória fica para a pessoa. Agora, quando você reconhece que você não merecia, que você não é o melhor, mas Deus te colocou no lugar, na hora que der certo, o resultado aparecer e a glória manifestar, tudo isso vai ser atribuído a Deus. Então eu quero declarar aqui que na sua vida é isso que vai acontecer. Todos vão olhar e vão reconhecer que foi Deus. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Quando você entende isso, quando você entende a importância de ter unidade na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, na sua empresa, na igreja, em todas as áreas da sua vida, é fundamental a unidade. Mas se ela começa... o começo disso é você entender que você não cria a unidade. Efésios capítulo 4, eu comecei essa live falando disso. Deixa bem claro que cabe a nós perseverar
na preservação da unidade. O nosso papel é mantê-la, é preservá-la. Como que você preserva? Sendo leal e honrando. Não seja uma pessoa desleal e nem desonrosa. Anda no caminho da lealdade, no caminho da honra, e você vai ter unidade. E a unidade vai produzir crescimento, vai produzir multiplicação, vai produzir prosperidade, vai produzir favor multiplicado, e você vai ver realmente tudo aquilo que Deus deseja fazer acontecendo na sua vida e na vida de quem está perto de você. Amém? Quero orar por você agora, quero te abençoar finalizando essa live, sendo realmente um instrumento nas mãos de Deus. E quero te pedir mais uma vez, por favor, assista toda essa live. Vai lá no meu canal no YouTube, daqui a pouco já vai estar lá, Rafael Almeida Play. Lá tem todas as outras lives, todos os outros vídeos, todas as minhas pregações, pregações de seminários de empreendedores radicais, tudo está lá. Né, já são dezenas de vídeos. Então, por favor, dá uma moralzinha pro profeta, honra o profeta na posição de profeta, você vai receber o galardão de profeta, amém? Então, feche seus olhos aí onde você está, deixa eu orar por você, te abençoar, e eu declaro em nome de Jesus que você entendeu que a lealdade, a honra e a unidade são sim um fator de crescimento, de multiplicação, de bênção, de prosperidade na sua vida em cada área dela, amém? Então feche seus olhos aí, deixa eu orar por você agora, não sai daí não, fica comigo, vamos orar juntos, vai concordando e falando amém enquanto eu oro. Pai, eu quero abençoar esses irmãos agora, eu quero que realmente o Senhor abra seus olhos da fé, os olhos espirituais, para eles compreenderem, para eles entenderem, para eles desfrutarem a plenitude do que o Senhor compartilhou aqui hoje nessa live, e que queime no coração deles andar por esse caminho, pelo caminho da unidade, pelo caminho que anda de acordo com o propósito do Senhor, e não baseado em achismos e opiniões, e para que essa unidade exista, que o Senhor crie, e que nós venhamos perseverar na preservação dela, que o Senhor nos conduza nesse caminho de lealdade e de honra, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos impulsione para realmente sermos conhecidos e reconhecidos como aqueles que são leais, aqueles que andam no caminho da honra e aqueles que preservam a unidade. Que assim cada um desses irmãos desfrute realmente da plenitude do propósito do Senhor se cumprindo na vida deles, na família deles, nos negócios deles, na vida deles na igreja, em cada área, eles sejam felizes, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, só reforçando o último detalhe importante. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter live de novo. Outra live. O assunto de amanhã, deixa eu abrir aqui já para antecipar para vocês aqui. Não, para você não esquecer. Amanhã nós vamos falar sobre equilíbrio. A batalha para equilibrar a vida. Meu Deus, como tem gente que tem dúvida com isso e me pergunta, pastor, como que eu equilibro a vida profissional, a vida espiritual e a vida familiar? Como que eu equilibro, né, o tempo para a família e tal? Como que eu equilibro tudo isso? Como que eu me envolvo na igreja, cuido da minha empresa? Como que a minha empresa não vai quebrar se eu ficar fazendo tudo que eu tenho que fazer pela minha família ou pela igreja? Então toda essa questão do equilíbrio, eu tenho uma palavra da parte de Deus para te falar, e amanhã às 19 horas eu estou te esperando aqui. Corre lá agora, por favor, em nome de Jesus, se cadastra lá, rafaelalmeidaplay.com. Não fique de fora, a partir da semana que vem, Semana Revolução dos Negócios, só para quem tiver cadastrado, e eu creio que vai ser poderoso, amém? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus, e por favor, me manda. Não me deixa na chapada, não. Me manda um testemunho, me manda uma mensagem, fala para mim o que você achou, qual que foi a revelação, qual que foi o ponto que Deus mais falou com você. Me dá um testemunho, me dá um feedback de como tem sido essas lives para você, para eu saber, né, que realmente isso tem sido bênção e tem alcançado o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Não me deixe errar fazendo, né, jogando palavras ao vento que não gere vida. Estou fazendo tudo isso debaixo de oração, na dependência de Deus para abençoar a sua vida, e conto com o seu retorno, com o seu feedback, com o seu investimento. E amanhã, às 19 horas, estamos juntos de novo. Deus te abençoe em nome de Jesus.